Finalmente o meu portfólio está positivo. E não só está positivo, como estou a bater o SP500. Bem, eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre os resultados das minhas empresas esta semana e ainda sobre a nova aquisição para o portfólio. Portanto, fiquem por aí que vai ser um episódio bastante interessante. Boas pessoal, bem-vindos ao canal Investimento Estratégico e vamos começar já por atualizar o portfólio. Portanto, desde o último vídeo comprei mais 2% da SP Global, totalizando assim 8,5% do portfólio total. E iniciei uma nova posição numa nova empresa, que é a Pool Corp, totalizando assim 4% do portfólio total neste momento. Vou falar mais sobre esta empresa à frente no vídeo. Neste momento fiquei com 10% de capital disponível e ainda faltam algumas empresas reportar os resultados, mas como a maior parte eu não tenciono comprar de qualquer forma, independentemente dos resultados serem bons ou maus, acaba por não fazer muita diferença eu ter reduzido o capital disponível tão cedo. Agora, o mês já fechou e já atualizei os resultados do desempenho do portfólio para o mês de abril. Portanto, para o desempenho mensal temos o portfólio a vencer por 2,6% ao SP500, com o portfólio a subir 4% versus o SP500 a subir apenas 1,47% para o mês de abril. Saltando para o retorno total do portfólio este mês, é um marco histórico, pois cruzamos finalmente a linha de água. O portfólio neste momento está com 0,3% de ganhos a nível de retorno total desde dezembro de 2020, enquanto o SP500 acabou o mês de abril a perder 1,8%, o que é uma diferença de 2,1% do meu portfólio versus o SP500. Portanto, ou seja, estamos a ganhar ao SP500 por 2,1% desde dezembro de 2020. O meu primeiro objetivo de corrigir os erros do passado e voltar à linha d'água está alcançado, e a partir de agora é continuar a aumentar a diferença de ganhos entre o meu portfólio SP500 todos os meses. Agora, saltando para os resultados das empresas, da semana passada tivemos várias empresas de interesse para o portfólio e começando pela Microsoft, o que se destaca para além dos bons resultados da receita e no EPS é que temos menos fluxo de caixa livre que o mesmo trimestre do ano anterior, mesmo partindo de um valor superior de net income, ou seja, lucro líquido. Este valor reduzido de fluxo de caixa livre deve-se essencialmente aos investimentos crescentes em CAPEX para suportar o seu crescimento na cloud, que já está a ganhar cota de mercado à Amazon, que é neste momento o líder de mercado. Portanto, e perguntam vocês porque é que é importante tomar atenção ao fluxo de caixa livre? Porque é com este valor que as empresas podem recomprar as ações, pagar dividendos, ou seja, por outras palavras, dar valor ao investidor. E neste caso da Microsoft, este trimestre tivemos uma redução de 37% em recompra de ações versus o trimestre anterior, do ano passado, que é uma redução considerável. Mas como é para suportar o crescimento dos serviços cloud e recentemente projetos de inteligência artificial, é algo que podemos deixar passar, mas sempre atentos para o próximo trimestre. Outro assunto que não podemos deixar de estar atentos também é o facto da compensação de ações ter vindo a subir todos os trimestres. E este não foi exceção, com um aumento de quase 30% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas a boa notícia aqui é que este foi o primeiro trimestre que quebrou a tendência de subida todos os trimestres. Ou seja, o valor reduziu em relação ao trimestre anterior, o que prova as palavras do CEO acerca de estarem focados no crescimento, mas sem esquecerem a profitabilidade desta empresa. Portanto, na minha opinião, continua a ser um investimento incrível, com produtos insubstituíveis e com um crescimento bastante presente. Mesmo numa altura macroeconómica onde todas as empresas tecnológicas estão a cortar nas despesas, ou seja, menos subscrições aos serviços da própria Microsoft. Agora, saltando para a piscina, quer dizer, para a minha nova aquisição no portfólio, a Pool Corp, uma empresa que distribui equipamentos, produtos e acessórios para piscinas, principalmente nos Estados Unidos da América, mas também tem presença noutros países. Esta empresa é sem dúvida um bom investimento para diversificar as indústrias no meu portfólio e com o tipo de receita recorrente que tem, ainda mais. Para quem não conhece este modelo de negócio das piscinas, estas empresas não fazem dinheiro só quando vendem ou constroem a piscina pela primeira vez. Não. Estas empresas cobram pela manutenção da piscina e desinfectação das águas das piscinas anualmente, o que faz com que 80% da receita destas empresas seja recorrente. Neste momento, conta com crescimentos compostos incríveis nos últimos 5 anos de 26% de fluxo de caixa livre anualmente, 32,5% de crescimento de IPS anualmente e 17% de crescimento de dividendo composto anualmente. Enfim, estão super bem posicionados na indústria onde operam e este tipo de empresas têm um pricing power incrível, pois os clientes têm de pagar o valor pedido pela manutenção necessária para poderem usar as piscinas. Senão, não serve de nada terem uma piscina no quintal.
Ora, e saltando para os resultados recentes desta empresa, não foram bons. E não foram mesmo nada bons. Depois de elogiar a empresa durante minutos, os resultados não foram bons. E porquê? Porque é que não provam isso mesmo? Porque esta empresa é altamente cíclica, trimestralmente, pois depende do clima. E este primeiro trimestre esteve especialmente mau clima nos Estados Unidos da América, o que atrasou grande parte das manutenções e novas instalações das piscinas. Mesmo com os maus resultados, a empresa subiu. Mesmo tendo falhado as expectativas e reduzindo as estimativas para o futuro, a ação subiu. O que mostra que esta empresa é uma empresa com fundamentos bem sólidos. Depois ainda temos a SP Global que bateu os resultados e o preço da ação subiu desde então. Durante os resultados, o CEO da SP Global demonstrou-se bastante confiante em relação à macroeconomia, estando apenas a prever uma recessão muito suave na segunda metade do ano. Como sabem, esta empresa trabalha este tipo de informações sobre os mercados, sobre ações, sobre a economia em regra geral para aconselhar os seus clientes a tomarem as melhores decisões de investimento possíveis. Portanto, estamos perante uma das melhores equipas de analistas nesta área. Daí, ouvir os resultados desta empresa todos os trimestres é muito bom para ter uma noção de como está o mundo a nível económico. Esta empresa, ao contrário do que muitos acham, é bastante inovadora, pois quando ninguém falava sobre inteligência artificial, esta empresa adquiriu uma empresa chamada Kensho há 5 anos atrás, que é basicamente um chat GPT das finanças que desde então tem sido treinado com modelos e dados da SP Global, que é o que esta empresa tem de melhor. Portanto, eles estão bem confiantes no quão mais produtivos os seus empregados vão ser, com um compiloto deste calibre de lado a lado nas suas tarefas diárias. Agora, olhando para o fluxo de caixa livre, está mais alto que no ano anterior, mas estão a recomprar muito menos ações, pois estão mais focados em desalavancar da dívida que contraíram da última aquisição, que é o que faz sentido agora devido às altas taxas de juros que estamos a enfrentar neste momento. Agora, falando da Mastercard, esta empresa assemelha-se à SP Global no que toca à apresentação de resultados trimestralmente, pois toda a gente deveria ouvir para ter uma noção de como está a economia. E neste caso, eles até partilham um pouco da ideia do que vamos ter como recessão, ou seja, uma recessão suave, e falam com otimismo para o futuro, mesmo as suas métricas estando abaixo da tendência crescente. Por exemplo, o GDP mundial, que é basicamente um valor de dinheiro transacionado na rede Mastercard durante o trimestre, veio ligeiramente abaixo da linha da tendência. Mas como os primeiros trimestres são sempre mais fracos, acaba por não ser muito problemático. Nas transações feitas pela rede da Mastercard, podemos ver o mesmo fenómeno também. Depois, a nível de fluxo de caixa livre, continuamos em crescimento com 9% acima do trimestre do ano anterior, capital que é usado com muito orgulho para recomprar a própria ação, já que recompraram mais 16% neste trimestre do que no trimestre do ano anterior. Neste momento, a empresa já não está a valores muito atrativos, com muita pena minha, porque até gostava de expandir a minha posição na Mastercard, mas vou ter de esperar. Foi uma das razões pelo qual preferi comprar a SP Global do que Mastercard, pois neste momento encontra-se 32% acima do valor intrínseco no modelo de fluxo de caixa livre descontado num prazo de 5 anos, e mesmo em termos de enterprise value a dividir pelo EBITDA, mostra que já tivemos a valores muito melhores para comprar. Agora, por último, temos a Crocs. Uma posição muito pequena no meu portfólio, mas com muito potencial de crescimento. Bateram os resultados, tanto na linha de receita como nos EPS, ou seja, nos ganhos por ação. No dia em que esta empresa reportou os resultados, desceu mais de 15% com base na sequencial descida das margens, mas isto em grande parte deve-se a duas razões. Uma, a aquisição de uma nova marca que tem margens mais pequenas, o que faz descer a margem da empresa em regra geral, e os custos de transporte que estavam altíssimos, mas que neste momento estão cada vez mais baixos. Ou seja, a segunda razão era os custos de transporte que estão cada vez mais controlados. A empresa continua bem focada em não dar passos maiores do que a perna, pois neste momento estão a pagar a dívida que contraíram da aquisição e suspenderam a recompra de ações até estarem a níveis saudáveis em termos de dívida, o que eu acho que é uma decisão excelente. E devem atingir esse estado no segundo ou no terceiro trimestre deste ano, o que vai ajudar a subir o preço da ação novamente, que bem precisa, pois neste momento esta empresa encontra-se com quase 8% de rentabilidade de fluxo de caixa livre e 25% abaixo do preço intrínseco num prazo de 5 anos. Portanto, eu espero conseguir aumentar um pouco mais a minha exposição nesta empresa. Não é uma empresa fortíssima como as outras, mas tem uma gerência excepcional que está a trazer imenso valor à empresa e quando assim o é, nós os investidores temos de aproveitar. Portanto, mesmo não querendo que seja uma posição muito grande no meu portfólio, gostava ainda assim de subir um pouco mais a exposição nesta empresa. Pois neste momento a empresa conta com apenas 2% de todo o portfólio.
Agora, antes de terminar, queria só chamar a atenção para o valor dos custos com os empregados por parte das empresas, que subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior e acima do estimado. Este valor é muito importante, pois normalmente lidera o valor da inflação. Portanto, é algo para tomar atenção no próximo relatório do CPI, pois se os custos com os trabalhadores sobem mais que a própria inflação, temos o risco de um wage price spiral, que é basicamente um dos maiores riscos para a economia. Da minha parte, está tudo. Muito obrigado por terem assistido. Muita sorte na época de demonstração de resultados das empresas e até já.